recanto ocidental do Serengeti, na Tanzânia, existe um paraíso dominado por leões. Chama-se Moru. Para o rei dos felinos africanos, esta terra prometida é sua maior herança. Os leões vivem onde quer que haja caça abundante e bons esconderijos. Moru tem as duas coisas. Com 25 fêmeas e seus filhotes, o bando de Moru é um dos maiores da região. O parque é compartilhado por quase 100 bandos de leões, cada um com seu próprio território de caça. O mais inóspito de todos eles são as planícies localizadas no leste. Neste pequeno vale, a 38 quilômetros de Moru, ficam os domínios do bando de Barafu, um dos menores de Serengeti. Com apenas 10 membros, esta família tem menos da metade do tamanho do bando de Moru, mas as dificuldades os transformaram em um grupo muito unido. Mas o sucesso para estes bandos não é representado apenas pelo local em que vivem e o que a mudança das estações oferece. A sobrevivência depende muito da habilidade de defender o que é seu, da cooperação e da participação. Leão, as regalias do rei. As vastas planícies de Barafu receberam este nome devido aos ventos gélidos que correm por este lugar árido, vazio, inóspito, cortado por um curso de água. E tão diferente de Moru. Cercado pelas montanhas de Tonjo, Moru é um reservatório para chuvas, uma terra rica e diversificada, com pastagens protegidas e formações vulcânicas conhecidas como kopjes. Este é um território clássico para os leões. Quase todo ano as chuvas atraem grande quantidade de presas. As moitas altas facilitam a caçada. E os kopjes fornecem um abrigo seguro para os filhotes. Estas características especiais permitiram que o bando de Moru se multiplicasse. 25 leoas com seus filhotes representam uma grande família. Com 3 poderosos machos para defendê-las e com um território de caça que estende-se por mais de 150 quilômetros quadrados, o bando de Moru está no auge. Apesar dos riscos, manadas migratórias de gnus e zebras cruzam esta terra sempre que a chuva fertiliza o solo. E os leões são oportunistas notórios. Parece que nada opõe-se ao seu objetivo. Com tantos olhos fixos no bando, caçar em um grupo grande é impossível. Mas as moitas altas de Moru dão uma boa chance aos indivíduos. O fator surpresa é a arma mais poderosa dos leões. E agir furtivamente representa a diferença entre o sucesso e o fracasso. Os leões mantêm-se a cerca de 30 metros de sua presa antes de atacar.
Caçar sempre traz o risco de ferimentos, mas não é a única maneira de encontrar comida. Roubar é uma opção mais fácil. Abutres e hienas não são páreo para o maior carnívoro da África. O tamanho dos bandos de leões pode variar entre 2 até 18 fêmeas adultas, além de seus filhotes. Dividir o alimento pode ser difícil em grupos maiores. Um bando de 10 ou menos tem chances maiores de alimentar todos os seus membros. Mas o bando de Moru tem mais do que o dobro desta quantidade, e a maioria de seus filhotes está perto da idade adulta, com um apetite condizente. Por enquanto, o bando está saudável, mas o período de chuvas curtas está quase no fim e não há como prever quando chegarão as chuvas longas, que dão vida à paisagem. Algumas vezes, elas não acontecem. No Serengeti, a chuva é vida. Sem ela, não há alimento para os animais que pastam nem para os leões. E Moru está secando rapidamente. Apenas uma das fêmeas de Moru tem filhotes pequenos. Eles têm apenas alguns meses de idade, mas ficarão com a mãe até os 2 anos. Pelo fato das leoas normalmente darem cria com intervalos de 2 anos, estes filhotes representam um grande investimento no futuro do bando. As fêmeas podem dar cria em qualquer época do ano, mas a sobrevivência de seus filhotes depende de um bando forte e unido. A inanição, a seca e os predadores, incluindo outros leões, cobram um preço alto. As leoas vivem até 16 anos. Como todos os bandos, o de Moru é uma sociedade matriarcal, uma irmandade de leoas. Tias, sobrinhas, são todas parentes. Elas herdaram este território de caça de suas mães e, por sua vez, o passarão às suas filhas. Os leões são os únicos felinos que formam grupos tão unidos, não apenas para caçar, mas para defender seu território e seus filhotes. Compartilhar é a única maneira de sobreviver. Barafu, um bando pequeno em uma terra inóspita. A leoa mais velha usa uma coleira com transmissor, permitindo aos cientistas rastrear estes bravos sobreviventes. Todos enfrentaram a seca e a inanição. O bando de Barafu precisa defender o pouco que tem, especialmente contra invasores. Nem todos os leões vivem em bandos. Esta leoa é uma nômade, proscrita do bando. Ela está desesperada por comida, mas o bando de Barafu não pode compartilhar.
A solidariedade é a chave para a sobrevivência em Barafu. Por enquanto, eles têm o bastante para comer. Mas a menos que a sorte melhore, esta solitária poderá morrer de fome. Todas as leoas de Barafu, exceto uma, têm filhotes, liderados por 2 fortes machos. Eles não são irmãos, mas estranhos que se uniram para liderar este bando. Tais alianças são comuns entre os leões machos. A mãe mais jovem tem 4 anos de idade. Ela gosta de brincar com suas filhas. As mães e filhotes vão juntos a todo lugar. Apenas uma das fêmeas mantém-se isolada. Ela está entrando no cio, e o mais jovem dos 2 machos segue todos os seus movimentos. Entre eles, os leões são admiravelmente amáveis. Mas a necessidade de reprodução pode colocar em teste até a mais forte das ligações. Pego de surpresa, o jovem macho não estava prestando muita atenção à parceira. Ela está provocando o macho mais velho, e ele responde rapidamente. As fêmeas de Barafu são velozes em unir suas forças e restaurar a ordem. Os machos podem ter músculos, mas na sociedade dos leões são as fêmeas que ditam a maior parte das regras. Os parceiros machos raramente são agressivos, mas há muito em jogo. 2 anos como chefes do bando pode ser o máximo que conseguirão antes de serem desafiados e substituídos por outros machos. A estação está sendo quente e longa em Barafu. As planícies abertas oferecem pouco abrigo para o sol. Os leões não têm muito talento para subir em árvores. São pesados demais. Mas a sombra é tentadora. Como sempre, o bando de Barafu mantém-se unido para onde quer que vão. Os leões descansam 20 horas por dia, mas não são preguiçosos. Eles economizam energia para quando mais precisam. O macho mais jovem estabeleceu sua relação com a fêmea no cio. Durante os 4 dias seguintes, eles cruzarão mais de 100 de vezes. Já calculou-se que para cada 3.000 acasalamentos, apenas um filhote conseguirá sobreviver ao seu primeiro ano.
Em Moru, a antiga paisagem vicejante sucumbiu ao calor abrasador. Nenhuma chuva cai há semanas. Os gnus migratórios já partiram. Agora, apenas os residentes permaneceram. Para este grande bando, é um jogo de espera. Já se percebem sinais de estresse. A comida é escassa. Os filhotes estão famintos, mas terão de aguentar. As leoas normalmente dividem a responsabilidade da amamentação, mas o leite de todas as mães secou. Em seu desespero, os filhotes tentam surrupiar a comida do jovem macho. Normalmente, mesmo nos meses secos, Moru tem presas suficientes para sustentar o bando. Mas 25 leões são simplesmente demais para alimentar. Os leões podem sobreviver durante 3 semanas sem comer, mas a tensão aumenta. A terra está clamando por chuva. E quando surge uma oportunidade, os jovens machos são sempre os últimos da fila. No calor do dia, os lagartos agama são ativos, enfrentando de frente o perigo à procura de moscas. Os estorninhos africanos são igualmente audaciosos. O bando de Moru compartilha estas rochas com o babuíno, um outro mamífero gregário. Mas nenhum deles pode permitir-se relaxar completamente. Um alarme dá o sinal. De seu posto de observação, o bando está em alerta. Uma das leoas capturou um babuíno. Quase não há alimento suficiente para um só leão. Mas o bando está desesperadamente faminto. Cada um agarra o que consegue. Em tempos de dificuldades, qualquer noção de solidariedade é esquecida. Caçar em bando permite que os leões abatam presas grandes e as roubem das hienas. Mas com tão pouca comida disponível, o bando de Moru é forçado a dividir-se em grupos menores. É sua única chance de sobrevivência. As chuvas estão distantes. O calor é intenso.
Os pequenos filhotes de moru estão ficando mais fracos a cada dia. Eles acham cada vez mais difícil acompanhar sua mãe, que agora caminha muito à procura de comida. Deixados assim, sem proteção, os filhotes correm grande perigo. A fome impele sua mãe a continuar. Os javalis africanos estão presentes em Moru o ano inteiro, mas são uma presa difícil. Um javali africano representa pouco mais de uma refeição para dois, mas é o bastante para satisfazer a leoa e seu parceiro nesses tempos difíceis. Os filhotes não têm tanta sorte. Debilitados pela fome, eles cobriram uma pequena distância de onde a mãe os deixou. A provação está longe do final. O ritmo das estações do Serengeti nunca é previsível. Durante dias, o céu de Moru prometeu chuva. Durante dias, manteve-se impassível. Mas agora, um novo som chega com a brisa. Um rio de vida desce da floresta na direção de Moru. 1,5 milhão de gnus estão fazendo sua peregrinação anual. Talvez sua sorte tenha mudado. Mas não haverá trégua. Ressecadas e murchas, as pastagens de Moru não têm nada a oferecer. As manadas não param. Como sempre, para os leões do Serengeti, a vida é banquete ou inanição. Continuando em seu caminho, os gnus buscam as tempestades nas planícies distantes do leste. Ironicamente, é em Barafu que os leões têm sua primeira amostra de chuva. O alívio chega em boa hora. Permanecendo unidas, as 5 leoas de Barafu, com seus filhotes, conseguiram sobreviver à seca. Agora, elas têm até tempo para brincar, ganhando energia e fortalecendo as relações. Conforme crescem, estas jovens fêmeas ficarão conhecendo umas às outras e ao Barafu intimamente. Com sorte, elas poderão passar o resto de seus dias aqui, como uma família.
O coração da área de Barafu é um pequeno vale arborizado onde o bando passa a maior parte do tempo. Ele representa segurança para os filhotes e um grande playground. A árvore escorregadia é um desafio para estes jovens aventureiros. Ansiosos por conseguir escalá-la. Tranquilos em um momento, alertas no outro, os leões são sempre rápidos em agarrar uma oportunidade. Depois de 9 áridos meses, choveu bastante para atrair os gnus para beber água. Diferente de Muru, as planícies abertas de Barafu têm muito poucos esconderijos para caçar à luz do dia. Os leões conhecem cada uma das reentrâncias do vale em erosão. O trabalho em equipe é a chave para a sobrevivência aqui. Esta caçada alimentará o bando inteiro. Para os filhotes, os gnus ainda são uma novidade. Apenas uma das leoas mantém a distância. Já faz 3 meses desde que ela se acasalou e está perto de dar cria. Este pequeno vale é a fonte de vida para o bando de Barafu, um oásis na planície vazia. Todos os anos as manadas passam por aqui, mas nem sempre elas permanecem. Talvez neste ano o crescimento da grama fresca os mantenha aqui algum tempo. Como uma miragem, a planície está despertando, enchendo de vida este lugar selvagem. Diferente dos machos, as leoas nunca perdem o caráter brincalhão. Os filhotes do bando de Barafu estão crescendo depressa e as brincadeiras são uma forma de aprender valiosas técnicas de caça. Apenas com 1 ano de idade, eles irão caçar de verdade. Todos os filhotes do bando de Barafu são fêmeas, exceto um. Ele é um pouco mais velho e adora estas brincadeiras. Um dia, ele terá de abandonar este bando, mas por enquanto, ele está bem protegido. Em todo o território, a vida nova chega a Barafu. Abrigada em sua toca,
A leoa prenhe acabou de dar cria a 3 minúsculos filhotes. Esta é sua primeira ninhada. Com apenas algumas horas de idade, seus olhos ainda estão fechados. Durante os 2 meses seguintes, ela vai amamentá-los na toca, saindo apenas para caçar. As leoas podem ter até 4 filhotes, mas, dispondo de mais leite, uma ninhada de 3 tem mais chances de sobrevivência. Por enquanto, ela está exausta demais pelo parto para oferecer a primeira mamada. Em Moru, a seca persiste e surgem novos problemas. A mãe dos 3 filhotes debilitados está preocupada. Há 3 dias ela procura por eles. Em vão. Vítimas da inanição ou de predadores, mais da metade de todos os filhotes de leão não conseguem sobreviver ao primeiro ano de vida. Com 2 meses de atraso, a chuva chega a Moru. O bando de Moru ainda está disperso. Caçar ainda é difícil. É hora de assumir riscos. Um javali africano adulto tem presas afiadas como navalhas. A leoa não está muito forte. Ela poderia facilmente ser morta por um golpe na barriga. Devido ao seu peso, a leoa leva vantagem. Mas o javali é resistente e luta por sua vida. Por fim, ela o agarra pelo pescoço. Os leões matam por asfixia. As chuvas são generosas agora.
Todos os dias elas caem em Moru, trazendo alívio para a terra sedenta. O bando de Moru ainda está dividido em pequenos grupos, mas os antigos laços estão, aos poucos, sendo restaurados. Os leões reconhecem uns aos outros pelo cheiro. Os cuidados e o toque são importantes na manutenção das relações. Agora, quase completamente crescidos, os filhotes do bando de Moru ainda divertem-se com uma boa travessura. Depois de uma estação problemática, surge a esperança em Moru. Com sorte, as chuvas atrairão mais presas. Talvez o bando volte a se reunir. O tempo e as estações vão decidir. Nas planícies de Barafu, a terra ainda está fresca. E o bando continua forte. Em Barafu, a fêmea protetora guia seus filhotes recém-nascidos em sua primeira saída da toca. A leoa tenta ajudar um deles, mas ela é mãe de primeira viagem e revela sua inexperiência. Seus 3 filhotes são machos. Ela não os apresentará aos outros antes de ficarem um pouco mais velhos. Todas as leoas do bando agora têm filhotes, e os 2 machos acertaram suas diferenças. Juntos, eles patrulham Barafu. Com cerca de 2.000 leões no Serengeti, sempre há muita concorrência. Unidas como sempre, as outras fêmeas estão ocupadas com suas tarefas maternais. Todas têm leite, que compartilham prontamente. O filhote macho está quase desmamado. Ele agora prefere alguma coisa em que possa cravar os dentes. Em um momento de distração, a tartaruga tenta escapar. As chuvas trouxeram vida nova a Barafu. Aves da Guiné são mais uma novidade. Mas outra coisa chama a atenção do filhote, dando à tartaruga uma segunda chance de tentar escapar.
Ele está avaliando a manada, mas ainda tem dentes de leite. Ele terá de esperar mais um ano para ser levado a sério. Talvez o único aborrecimento trazido pela estação das chuvas sejam as nuvens de mosquitos. Sob um ataque constante, os filhotes acham impossível manter-se quietos. Durante as semanas seguintes, as dificuldades retornarão a Parafu. Os meses de estio estão próximos e a água necessária para sustentar as manadas está ficando escassa. Tão rapidamente quanto chegou, a grande explosão de vida agora diminui em Parafu. Para o pequeno bando de Parafu, a estação foi generosa. Não houve perdas, apenas ganhos. Os 3 novos filhotes machos aumentaram a população do bando para 13. Sua chegada foi uma boa nova para o primo mais velho. Um dia, quando ele tiver de abandonar o bando, eles serão parceiros cruciais. As idas e vindas dos machos são um fato da vida nas sociedades de leões, mas as fêmeas permanecem. Nos meses incertos à frente, com tantos filhotes para proteger, o sucesso do bando de Parafu vai requerer a cooperação de todos os membros. Por enquanto, ao menos, os leões têm o que lhes cabe. Mas não em Moru. Lá, toda a esperança de paz se foi. Uma batalha pela supremacia está acontecendo. Forasteiros poderosos invadiram a terra. Depois de 3 anos no comando, os machos do bando de Moru enfrentam um desafio terrível. Leões machos podem pesar mais de 200 quilos. Tudo neles, seu tamanho imponente, sua juba chamativa, evoluiu através da feroz concorrência por um bando. Há muita coisa em jogo. Os invasores já fizeram sua primeira vítima. Este veterano já perdeu seu bando e poderá perder sua vida. Depois de meses separadas, as leoas do bando de Moru começam a se reagrupar, mas existem problemas. O bando foi dividido e os antigos laços esquecidos. Elas mal reconhecem o cheiro da própria irmã. Ela está entrando no cio e as outras mães ficam desconfiadas dela. Um dos novos machos faz pouco para acalmá-las. A lealdade do bando está dividida agora. Em Moru, não há mais partilha.
Depois de quase 3 anos na segurança do bando familiar, este jovem macho precisa ir embora. Ele jamais foi tolerado pelos machos invasores e tornou-se um risco para as fêmeas. Banido do grupo, forçado a percorrer as planícies sozinho, ele enfrenta um futuro incerto, a menos que ele consiga reunir-se a outros jovens machos para conquistar um bando para si. Bandos divididos de leões agora percorrem o território de Moru. Em toda parte há confusão, medo, desconfiança. Unidos, eles eram o maior bando da região. Mas agora, o bando de Moru perdeu seu referencial. Escondida entre os copes, uma fêmea solitária amamenta seus 2 pequenos filhotes. Eles saíram do ninho apenas recentemente e ela está especialmente atenciosa. Alheia aos problemas de Moru, para ela é apenas mais um dia com os filhotes. Até que uma coisa chama sua atenção. Os machos invasores vasculham os copes, com a intenção de caçar quaisquer novos filhotes. Agora, ela precisa desesperadamente da ajuda do bando. Ela está disposta a arriscar a vida para proteger os filhotes. Em um ato de coragem inacreditável, ela tenta afugentá-los. Mas o macho não tem intenção de desistir. O instinto diz a ele que os filhotes precisam morrer. Ela tem pouco mais da metade do tamanho e da força dele, e precisará de mais do que coragem para detê-lo.
Parece duro, mas mais de um quarto de todos os filhotes de leão morrem desta forma. Vítimas de uma nova ordem. A liderança de um bando é assim, limitada pela natureza. Mas os novos machos precisam conceber filhotes o mais rápido possível. Apenas matando as ninhadas anteriores, as fêmeas estarão livres para acasalar-se novamente. Mas é um preço terrível a pagar para a leoa. Estas conquistas são sempre acontecimentos traumáticos. Mas com o tempo, e com novos machos na liderança, o bando de Moru deverá ser restaurado. Moru já testemunhou muitas dessas mudanças. Nenhum bando de leões pode ser grande demais para o alimento disponível. Assim como as estações mudam, como os machos vão e vêm, o futuro de todos os bandos tem altos e baixos. Pois os leões possuem uma qualidade especial, única entre os felinos: sua admirável capacidade de compartilhar.